Nós estivemos estudando durante as lições anteriores um pouco das profecias de Daniel 2, Daniel 7 e Daniel 8 e 9. Você se lembra muito bem que cada item ou cada parte da profecia indicava um reino que viria na época de Daniel, embora hoje, na época que nós estamos, já estamos vendo o cumprimento dessas profecias à risca. Dentro de uma profecia especialmente, Daniel 7 e também Daniel 8 e 9, nós vemos que usamos um princípio que chamamos de princípio dia-ano, ou seja, um tempo profético em que um dia equivale a um ano de 360 dias. E nós vamos relembrar um pouco desse princípio no estudo de hoje. Eu quero lembrar a vocês que nós já estudamos um pouquinho sobre isso. Vamos relembrar um pouco. Pastor Estina, quando Daniel escreveu este livro lá, começou no ano 602, pelo menos foi quando Nabucodonosor teve a visão, e ele veio escrevendo, teve as suas visões já em idade avançada, mas tudo o que ele profetizou cumpriu-se à risca. E parece que o anjo sempre dizia que aquilo não era para a época de Daniel, não é verdade? Aquilo na verdade, palavras do próprio anjo, não é? Isto é para o tempo do fim. Daniel sofreu muito, especialmente quando se falou sobre a purificação do santuário, e o próprio Daniel, ele entendeu que demoraria. E esta é uma prova bem forte de que Daniel estava entendendo tratar-se de dia-ano, e não apenas de dia, não é? Por isso ele ficou angustiado. O tempo do fim é o nosso tempo. Agora, eu queria colocar aqui, Jonathan, e eu penso que cabe nesse momento, uma preocupação que cada pessoa deve ter, isso é, individualmente. Porque Deus escreveu a história do jeito que ela está acontecendo, com todas as letras. Não ficou faltando nenhuma letra, nenhuma data. Só que Deus escreveu também a minha história. E no Salmo 139, no verso 16, a Bíblia diz que todos os meus dias estão escritos no livro de Deus. Cada um deles escrito e determinado. O que quer dizer isso? Deus tem essas profecias enormes, mas Deus tem planos também para mim individualmente. O que eu devo fazer? Eu devo estar dentro do todo que Deus escreveu, mas eu devo estar dentro também do particular, daquilo que Deus escreveu para mim pessoalmente. Agora, pastor Luiz Carlos, eu não sei quanto ao senhor, mas eu fico assim muito feliz vendo que estamos no finalzinho dessas profecias, ou seja, nesses dias que o anjo disse que seria futuramente ou no tempo do fim. Isso dá uma tremenda segurança para nós de que realmente aquilo que foi profetizado se cumpre, né? E Jonathan, aqui nessa questão do período profético aqui, dessa questão de um dia, um ano, o próprio contexto de Daniel, eu acho que é a maior prova de que aquele período não poderia ser um período curto. O próprio contexto, todos os reinos e nações que ele menciona ali tiveram o seu período de durabilidade bastante extenso, não é verdade? E como é que você pega agora 70 semanas, 2.300 tardes e manhãs e interpreta de forma literal? Sendo que o próprio período profético de Daniel, ele abrange realmente um período muito longo, né? Então, o próprio contexto de Daniel é uma chave ali para provar que não era uma interpretação literal, mas sim uma interpretação profética, de um período bastante longo, né? Agora, uma coisa interessante, o que o senhor disse, dentro daquele período de 2.300 dias, se forem dias, não caberia esses reinos todos, Babilônia, Exato. Medo-Pérsia, Grécia, Roma, né? Teria que ser um período extenso mesmo. E é exatamente isso, Jonathan, que nos dá a segurança de entender o princípio dia-ano. Porque hoje nós já estamos olhando para trás. Eu costumo dizer assim, é muito fácil olhar para as histórias do passado, porque elas estão concluídas.
Difícil é viver a história no momento. Então, por exemplo, eu cito o caso de Jó. Quando a gente olha para Jó, a gente vê que tudo terminou bem. Só que, em algum momento, ele deve ter tido depressão, deve ter se sentido totalmente desolado, embora nunca tenha perdido a sua confiança em Deus, não é? Mas para nós é muito fácil hoje, porque tudo o que Daniel escreveu se cumpriu. Então, nós não temos dúvida alguma de que este princípio é o princípio que Deus usou para explicar para nós a história, o que deveria acontecer. E o senhor citou uma coisa interessante, que é a história de Jó. A história de Jó, Deus estava olhando a vida dele e estava no controle da vida dele. Tanto é que Satanás poderia atacá-lo, mas não poderia matá-lo. Deus permitiu que isso ocorresse. E ao Deus pegar e permitir certas coisas, a gente não sabe o que Deus tem em mente lá no futuro para a nossa vida, não é verdade? Eu penso que nós temos que manter a nossa convicção, a nossa confiança em Deus, e a Bíblia como um todo, ela mostra que o cristão também sofre. No próprio Sermão da Montanha, Jesus falou isso em Mateus 6,33, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, acho que o grande segredo da existência espiritual, da nossa fé, da nossa religião, da nossa crença, é um relacionamento assim bem aproximado de Deus, porque se temos um relacionamento assim forte com Deus, nós suportamos as provações. E a nossa confiança nesse Deus com o qual temos o relacionamento, ela cresce a cada dia e a cada momento. No contexto aqui de Daniel, eu pessoalmente, não apenas como pastor ou como adventista do sétimo dia, mas como indivíduo, eu tenho uma confiança absoluta nas profecias, porque elas se cumprem ao pé da letra. É verdade. E o interessante aqui, pastor, naquilo que o pastor Neymar mencionou, para nós hoje olhar o passado, né, pastor, e você vê que a profecia realmente ela se cumpriu dentro daquilo que foi previsto, né? Então é mais fácil, eu acredito, para nós olhando o cumprimento, acreditar. Mas para quem está vivendo o momento, o próprio Daniel, né? Quando nós estudamos ali o texto bíblico, ele chegou um momento que ele ficou desesperado, né? Como que está acontecendo todas essas coisas e até quando vai durar isso? E ele fica realmente apavorado com a situação, porque ele não consegue admitir, né, que a situação estaria numa situação tão difícil, tão complicada para o povo de Deus e o próprio santuário e o próprio aspecto sacerdotal de Jesus sendo lançado por terra, e isso realmente o aflige profundamente, né? Jonathan, Sim. queria dizer o seguinte, que em termos proféticos, nós temos que ter um princípio individual. O passado e o presente, eles nos dão a base para aceitarmos o futuro. Porque há algumas coisas que estão por acontecer, Sim. e quando vamos para o Apocalipse, por exemplo, que muita gente tem um medo tremendo do livro do Apocalipse, mas o Apocalipse é a revelação de Jesus. Sim. Quer dizer, ao olhar para as coisas que já aconteceram e se cumpriram conforme a Bíblia escreveu, conforme Deus inspirou que se escrevesse, ao olharmos para o presente e vermos as coisas que estão acontecendo, isto nos dá segurança e confiança de que aquilo que está por vir e está profetizado virá. Vejam vocês que a nossa fé não precisa ser uma fé cega. Deus nos dá evidência suficiente para crermos nele. Vamos continuar vendo isso. Na própria Bíblia, nós temos um texto bíblico, nós já mencionamos em outra ocasião aqui, de Ezequiel, capítulo 4, onde diz: 40 dias te dei, cada dia por um ano. Quando analisamos aquelas profecias, nós vimos 2 períodos que tivemos que aplicar essa regrinha. O primeiro período, em Daniel capítulo 7, o período que seria dominado pela Ponta Pequena, ou a Igreja Cristã na Idade Média, do ano 538 até o ano 1798, deu aquele período de 1260 anos predito em Daniel capítulo 7, verso 25. E depois, quando estudamos Daniel 8 e 9, mais especialmente Daniel 9,
nós vemos o período ali grande, começando em 457 a.C. e terminando em 1844. Mas todas essas profecias tinham um ponto em comum, que era o ponto final, ou seja, o reino eterno de Jesus, a sua vinda. Vamos comentar um pouquinho, relembrar um pouco, pastor Luiz Carlos e pastor Nemuel, essas 70 semanas, que foram aquelas 70 semanas cortadas do início da grande profecia de 2.300 anos. Nós tínhamos ali um ponto inicial, né, pastor Luiz Carlos? Exatamente, que era o decreto de Artaxerxes, né? Terceiro decreto que aconteceu em 457 a.C., como sendo o ponto de partida, né? Exato. Tanto para 70 semanas, como para o período maior de 2.300 anos, ou dias, no caso, conforme está no texto bíblico. Então, nós temos um ponto de partida comum para os dois períodos, que é o ano 457. E interessante, pastor Samuel, que o anjo foi dividindo esses 490 anos ou 70 semanas em pedaços, né? Em partes. Uma coisa importante nisso aí foi a profecia em que ele disse, olha, depois de 69 semanas, ou 7 semanas mais 62, será ou virá o ungido. E essa é uma data tremenda que sela essa profecia, né? O ano 27, quando o Senhor Jesus foi batizado por João Batista no Jordão, quando João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Começava a semana de número 70, que faz parte do período dos 2.300 anos, né? E é interessante a gente lembrar por que a gente sabe que Jesus foi ungido ali. Eu creio até que o senhor menciona isso no seu livro sobre o Espírito Santo, né? Perfeitamente. Os céus se abriram, Deus o Pai falou, este é o meu Filho amado em quem eu tenho prazer, em quem me comprazo, e o Espírito de Deus desceu sobre ele em forma corpórea de um pombo, de uma pomba, não é? No ministério da redenção, Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, eles estão envolvidos. Não é só um, não é só outro. Um não é mais importante que o outro, mas os três estão juntos. E esta semana, a de número 70, ela foi assim muito importante. Primeiro que ela dividiu a história do mundo, né? Sim. Porque se não houvesse ali o batismo de Jesus, também o seu nascimento não teria significado algum, mas não foi só o batismo, também o seu sacrifício, a sua morte, quando então todas as sombras, todos aqueles sacrifícios que aconteciam primeiro no tabernáculo, depois no santuário, não é? As sombras se encontraram com a realidade. Foi por esta razão que, conforme diz Mateus, o véu do santuário se rasgou de cima para baixo, de alto a baixo, né? E aí então, o meio da semana, a morte de Jesus, e no final da semana profética, não é? Fechou-se o tempo de graça para o povo judeu como nação. 70 semanas dos 2.300 anos se cumpriram ali. Quer dizer que se colocasse aqui dias literais, não chegaria até Cristo. Isso, não daria certo. Esse era o detalhe que tem que se frisar, né? Quer dizer, se você interpreta as 70 semanas como 70 semanas literais, ela nunca, partindo do princípio lá do 457 a.C., você nunca chegaria até realmente os fatos mencionados aqui, o batismo, né, a morte, e o cumprimento desse período profético. Então é muito importante isso. O próprio contexto ele nos dá essa segurança de que você realmente era um período longo de tempo e não uma coisa que você resolvesse ali com 3 anos, 5 anos, 6 anos. Alguns escritores, eles até usam a expressão semanas de anos. É verdade. Para facilitar a compreensão, não é? Agora, tem um texto da Bíblia que eu acho impressionante, que ele determina essa data do batismo de Jesus como uma data muito bem marcada na Bíblia.
ela se encontra em São Lucas, no capítulo 3, no verso 1, para não ter erro de que esse ano, o ano 27, foi o ano do batismo de Jesus. Aqui diz o seguinte, eu vou ler para vocês. No 15º ano do reinado de Tibério César, mas vai que tivesse alguém que tivesse confuso, continua. Sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, para não ter dúvida, tem mais um detalhe. Herodes, tetrarca da Galileia, mas se alguém ainda tiver dúvida da data, seu irmão Filipe, tetrarca da região de Itureia e Traconites, mais um detalhe. Lisânias, tetrarca de Abilene. Bom, quem sabe as pessoas não conheceriam os governadores, então vamos para os pastores da época. Sendo sumos sacerdotes Anás e Caifás, e aí veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias no deserto, e mais à frente você vai ver ele batizando Jesus Cristo. Não tem como ter dúvida, né, pastor Estino? São muitos detalhes, não é? A palavra profética, ela é como uma luz que vai clareando. E as pessoas, elas vão aprendendo devagar, devagar. Chega um momento, elas dizem assim, nossa, eu entendi isso aqui. Porque é como o dia, ele vai clareando, né? É a palavra de Deus. Por isso, eu poderia dizer para você que está nos acompanhando o seguinte, se não entendeu alguma coisa, não se preocupe não, continue lendo a Bíblia, continue estudando, porque à medida que você vai se familiarizando com a Bíblia, a sua compreensão vai aumentando e chega um momento que você diz, nossa, eu entendi isso. É muito lindo, a palavra de Deus é viva e eficaz e ela penetra a nossa alma e nos ilumina. Por isso o salmista disse, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E a gente percebe também que Daniel também estudava as profecias de sua época, o livro de Jeremias. Na verdade, já mencionei aqui que havia alguns profetas contemporâneos de Daniel. Um deles foi Jeremias, o outro foi Ezequiel. Ezequiel morreu mais jovem, mas eu não sei como, se é que Daniel levou algum livro do Jeremias ou alguém levou para ele, o fato é que ele estudava. Profeta também tem que estudar, não é? E ele orava pela compreensão das profecias, não é isso, pastor Luiz Carlos? Sem dúvida. A revelação não era específica só para ele, né? Então, Deus, ele revela para outros também, né? E no caso aí, outros profetas já tiveram luz a respeito do assunto. Então, logicamente que não haveria necessidade de uma segunda revelação. Aí você tem que recorrer à fonte que já está escrita, né? Ou a fonte que já estava revelada na época, como uma forma de pesquisa. Então, o profeta também, como nós hoje também, né? Você tem uma série de assuntos que determinados autores já pesquisaram, escreveram. Então, você tem que ir a essas fontes, procurar, né? Fazer realmente um estudo para colher essas informações a fim de ter um conhecimento mais amplo do assunto, né? E, pastor Nemuel, o senhor citou que se a pessoa não entendeu, tem que continuar estudando e lendo sem desanimar. Eu lembro a você que quando Daniel ficou espantado ali em Daniel 8, ele espantava a minha visão, porque eu não entendia e eu fiquei doente, né? Ele começou a orar e passou-se 12 anos estudando e orando até que vem o capítulo 9 e o anjo vai dar a resposta. Ou seja, mesmo Daniel, ele passou 12 anos estudando, né? É importante que vocês citaram aí algumas coisas, né, como outras fontes. Hoje nós temos muito material à disposição. E eu faria assim, como que um alerta, para que a gente cuide com as fontes que são consultadas. A maior de todas as fontes é a própria Bíblia. Ela é autoexplicativa, isto é, ela se explica a si mesma, não é? Então você pega um trechinho aqui, outro ali, e ainda tem algo mais além disso. Às vezes você lê um verso uma vez, 2, 10, 100 vezes, e você não percebe algo de maravilhoso que está escondido atrás daquele verso. É verdade. Mas à medida que você vai se sintonizando com a mente de Deus, você encontra as profundidades que estão escondidas, muitas vezes atrás de um único verso. Um dia destes eu estava lendo Filipenses,
que é o livro da autoestima, né? Aliás, eu estou escrevendo em conjunto com um amigo um livro intitulado A Outra Face da Autoajuda. Porque a autoajuda é você tentar resolver o problema você. A outra face Sem Deus, né? é que algumas coisas só são resolvidas quando vem de cima, quando vem de fora, quando vem de Deus, né? E eu estava lendo o verso 19 do capítulo 4 de Filipenses. E eu já li aquele verso inúmeras vezes, né? E lá diz que o meu Deus, que é rico, Ele resolve todas as minhas dificuldades através de Cristo. E por que eu estou citando este verso neste exato momento? Porque às vezes nós perdemos o foco. Qual é o foco das 2.300 tardes e manhãs? Qual é o foco das 70 semanas? É Cristo. Veja que quando o anjo disse 70 semanas sobre o teu povo, lá na 70ª semana estava Cristo, sendo batizado, morrendo. No final desse período, quem está, quem é importante, quem é o personagem principal? É Cristo, no santuário, para limpar o santuário, para purificar o santuário. Então, eu entendo que como cristãos, como filhos de Deus, a nossa convicção, ela deve estar fundamentada numa pessoa, em Jesus. Porque Jesus é a própria palavra de Deus. Nós falamos das 70 semanas, vimos que o ano 27 sela essa profecia. Eu me lembro, inclusive, do livro de Gálatas 4:4, quando diz assim, chegando à plenitude do tempo, ou seja, o tempo cumprido, Deus enviou seu Filho, Ele tem um tempo para tudo, que Ele não faz nada de improviso. E agora, quando a gente põe o quadro completo dos 2.300 anos, a gente percebe que restou aí um período de 1.810 anos para a gente chegar ao final. Aí. E o final, chegamos em 1844. O que aconteceu em 1844 que marcou isso também, pastor Luiz Carlos? Pastor Estina já mencionou, mas por favor. Foi uma data muito importante, né? Marca esse ano, 1844, o início, né, do juízo, que nós chamamos de juízo investigativo, né? Então, esse é um processo em que o próprio Cristo está envolvido e todos aqueles que realmente creram, confessam que creem, que aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, estarão em um determinado momento de tempo que nós não sabemos qual é esse, né? Mas cada nome, né, estará sendo passado por um processo de julgamento, né, no santuário celestial. Então, exatamente 1844 marca essa purificação do santuário, né? Quando Jesus, então, começa a obra de julgamento no céu. Nós vamos estudar mais sobre isso nas lições seguintes, mas eu lembro que a lição de número 12, que estaremos estudando mais à frente, é de número 9, então daqui 3 semanas, nós estaremos estudando especificamente sobre esse período chamado o juízo pré-advento ou juízo investigativo, como foi mencionado. Agora, uma coisa interessante é que em 1844, ou um pouquinho antes, pastor Estina, muitas pessoas começaram a estudar essa profecia. Eu lembro que até aqui na América do Sul teve um padre, um monge chileno, chamado Manuel Lacunza, né? Escreveu um livro sobre o assunto. Na Europa, a gente teve lá Irving também estudando, teve até um judeu chamado José Wolff, creio, que também estudou as profecias. E na América, então, várias pessoas, e houve esse grande movimento chamado movimento millerita por alguns, porque Guilherme Miller começou a estudar isso mais especificamente. Fala um pouquinho essa época, porque as pessoas pensavam que aqui seria a volta de Jesus, né? O Guilherme Miller, especialmente, não é? Que é o mais famoso desse bloco todo aí, não é? A princípio ele entendeu que o cumprimento da profecia dos 2.300 anos de Daniel 8:14 seria em 1843. Depois ele corrigiu o gráfico e chegou a 1844. Desde 1831, ele começou a pregar a volta de Jesus. Por quê? Porque ele entendeu
que a purificação do santuário, do qual fala Daniel, seria a volta de Jesus. Na verdade, ele estava equivocado com relação ao evento, mas não estava equivocado com relação à data, porque assim como no santuário terrestre, durante todo o ano os sacerdotes oficiavam no lugar santo do santuário terrestre. E um dia por ano, o sumo sacerdote e não o sacerdote oficiava no lugar santíssimo. E este dia era chamado de o dia da purificação. Então, o que aconteceria no final das 2.300 tardes e manhãs ou dos 2.300 anos? A purificação do santuário. Momento quando, então, o sumo sacerdote, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, adentraria o lugar santíssimo para fazer expiação em favor daqueles que, pelo menos uma vez na vida, como disse o pastor Luiz, não é? Daqueles que o aceitaram como Salvador e Senhor da sua vida. E eu entendo que, Jonathan, este momento que nós estamos vivendo é um momento assim muito importante. Por quê? Porque é o momento do juízo. E juízo não é para meter medo em ninguém. Pelo contrário, o juízo é para dizer se você decidiu ficar do lado de Jesus ou não. E se você decidiu ficar do lado de Jesus, o que acontece? No juízo você é aprovado. Essa é a parte importante do juízo. Não é para ter medo. Deus é justo, mas Deus é amor. E qual é a intenção desta primeira fase? A intenção é aprovar. Eu não tenho dúvidas de que Deus é amor. E se eu me apegar a Ele, Ele me levará para a eternidade. Por isso o juízo. Agora, nesse período, após 1844, essas pessoas que esperavam a volta de Jesus para aquela época, eles ficaram muito chateadas. Na verdade, haviam pessoas de várias denominações religiosas. Guilherme Miller era batista, mas haviam metodistas e pessoas de diversas denominações começaram a esperar a volta de Jesus para essa época. E marcaram, inclusive, um dia específico, 22 de outubro de 1844, e foi um dia terrível, foi assim, um desapontamento total. Mas isso teve o seu lado positivo, porque muitas pessoas começaram a estudar as profecias e falaram, onde a gente errou aqui? Porque tudo é matemático, você viu aí no gráfico, a coisa é matemática. E descobriram, então, a beleza de estudar o santuário lá na época de Moisés, que era uma figura do santuário celestial. As pessoas normalmente aceitam muito bem a figura de Jesus como o Cordeiro de Deus morrendo na cruz do Calvário. Mas se esquece que o santuário tinha outros simbolismos. E às vezes se esquece então desse outro simbolismo. Por isso que o apóstolo Paulo tem o livro de Hebreus, especialmente, falando de Jesus como nosso sumo sacerdote. Não é isso, pastor Luiz Carlos? Exatamente, onde destaca essa função sacerdotal de Jesus. E o próprio ritual do santuário, ele mostra esse aspecto, não só o cordeiro como vítima, né? Mas o dia da expiação, que era um dia de julgamento, né? Um dia de juízo para o povo de Israel. Havia um preparo todo especial para isso, né? Então, tudo que acontecia no santuário terrestre era, na realidade, uma sombra, né? Uma figura daquilo que, num aspecto mais amplo, acontecia no santuário celestial. Então, na realidade, Jesus ele tem a função de cordeiro, morre pelo pecado, mas também tem a função de sacerdote, de realmente julgar, e aí vem a questão de sermos julgados, né? Aceitamos a salvação pela fé, somos julgados pelas nossas obras, não é verdade? Porque as nossas obras é que realmente vão dizer se realmente cremos, se realmente é verdade aquilo que nós professamos de Jesus. É fácil falar, né? Eu amo Jesus da boca para fora, mas na hora de se viver aquilo que tem que ser vivido, é que há muitas contradições, né? Eu queria ler um texto para você, Isaías 42, verso 9. Diz assim, eis que as primeiras predições já se cumpriram, e novas coisas eu vos anuncio, e antes que sucedam, eu vou-las farei ouvir. Ou seja, até aqui cumpriu a risca, pastor Estina.
E a gente está esperando agora o final do julgamento e o retorno de Jesus Cristo. Eu sei que o senhor tem pregado muito sobre a volta de Jesus. O que o senhor poderia dizer como pensamento final aqui da lição e um apelo ao amigo da Novo Tempo que está assistindo sobre a volta de Jesus? Afinal de contas, em 1844 surgiu esse movimento chamado Adventista que crê na volta de Jesus. O Apocalipse, ele diz numa das 7 bem-aventuranças, porque são 7 bem-aventuranças no Apocalipse, né? E eu acho que deveríamos juntar esses 2 livros proféticos, Daniel e Apocalipse, para entendermos, porque inclusive João, ele fala de um livrinho que teve que comer, que foi muito doce à boca, mas amargo ao estômago. E este livrinho se referia ao desapontamento de 1844, né? O Apocalipse diz assim: bem-aventurado aquele que lava as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Terá direito à árvore da vida, entrará na cidade de Deus pelas portas. Lavar as vestiduras no sangue do Cordeiro significa aceitar o que Jesus já fez, o que Ele está fazendo e o que Ele ainda fará por você. Se você fizer isso, você será chamado de bem-aventurado. E aí então, quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus, para chamar aqueles que acreditaram nele, aqueles que confiaram nele, Ele vai chamar você. E eu posso afirmar a você o seguinte: esse dia, o dia da volta de Jesus, está muito mais perto do que você e eu conseguimos imaginar. Num destes dias, dos nossos dias, os céus se abrirão, Jesus aparecerá nas nuvens dos céus e pela graça de Deus nós o veremos, seremos recebidos por Ele e iremos com Ele para a eternidade. Amém. Pastor Luiz Carlos, o senhor tem um grupo de pastores que estão pregando sobre essa bendita esperança. O senhor crê mesmo que a volta de Jesus está assim muito próxima? Eu acredito completamente nisso, Jonathan, pastor Lemuel. Eu diria assim para os nossos ouvintes e telespectadores nesse momento, que Jesus, Ele ama muito você. E a prova que nós temos disso é o tempo do juízo em que nós estamos vivendo. Muitas vezes nós questionamos, né, por que acontecem tragédias, misérias, calamidades. Mas esse nosso Deus, Ele não está alheio a tudo isso. Ele hoje, como sacerdote, Ele como nosso advogado, está interessado realmente no nosso bem-estar. Às vezes nos dá a impressão de que nós estamos sozinhos, mas não. Ele está por dentro de tudo, acompanhando tudo nos seus mínimos detalhes. E nos ama, e a sua maior ansiedade, que deve se tornar a nossa também, é realmente aguardar esse momento em que Ele vai romper os céus e virá com poder e grande glória para nos dar realmente a tão almejada e sonhada salvação eterna.